Fala pessoal, esse é o Resende aqui no mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje, minha ideia é mostrar um recurso novo da SQL Server 2019, que é a compilação adiada de tabelas variáveis. O que constitui essa mudança que a gente teve na SQL 2019? Conforme eu já havia comentado no webcast que eu fiz sobre as novidades que a gente teve nessa versão, eu já tinha comentado que teve essa mudança na versão nova, que fazia com que quando você tem uma variável do tipo tabela, e você vai estar fazendo um join, está fazendo alguma operação com essa variável do tipo tabela, a partir da versão 2019, o SQL Server ele vai adiar a compilação do otimizador de consulta e vai fazer com que a consulta seja realmente executada para poder estimar corretamente o tamanho do volume de dados. Então isso vai fazer com que o SQL tenha mais ou menos o mesmo comportamento. Na verdade, o comportamento é idêntico ao de tabelas temporárias. Ele primeiro executa a primeira vez que esse objeto é utilizado, e na segunda vez, a partir da segunda vez, ele já vai estar utilizando uma estatística real. Então, quando você usa uma tabela variável, faz vários joins e usa essa tabela várias vezes no mesmo escopo, o SQL vai estar utilizando essa estatística bem mais próxima do valor real. Nas versões anteriores, como é que isso funcionava? Sempre que você utilizava uma variável do tipo tabela, o SQL estimava uma linha, como se essa tabela tivesse apenas uma linha, independente se vai ter uma ou um milhão de linhas. E qual a consequência disso? Quando você vai analisar o plano de execução, quando o próprio otimizador de consulta vai executar, ele vai sempre utilizar o operador nested loop para poder fazer o join, por exemplo. E o nested loop é um operador muito eficiente, muito bom para quando a gente tem um cenário de poucos registros. Quando você tem um cenário com muitos registros, ele acaba se tornando um operador ineficiente. Então existem outros operadores que são melhores para essa situação, como por exemplo hash match, merge join. Então basicamente isso conduzia a muitos problemas de performance quando a gente utilizava esse recurso, que são variáveis do tipo tabela, que em teoria deveriam ter uma performance muito boa, porque eles são 100% em memória. Deveriam ter uma performance inclusive melhor do que as próprias tabelas temporárias, que apesar de serem em memória, elas acabam residindo no disco. Então, vamos mostrar aqui. Preparei um exemplozinho, um teste simples, para poder demonstrar como é que aconteceu na prática essa mudança no SQL 2019. Então, como é que eu vou fazer para trazer exatamente o mesmo cenário? Bom, vou pegar o mesmo conjunto de dados. Baixei aqui a base do AdventureWorks, que é uma base de teste, de exemplo, que a Microsoft disponibiliza lá no GitHub dela. Você pode ir lá baixar tranquilamente. E aí eu vou restaurar essa base aqui. Nessa instância aqui, como vocês podem ver aqui, roda o SQL Server 2017. E vou restaurar a mesma base aqui no SQL Server 2019, que está no CTP2 ainda. Ok, gente? E aí a gente garante que está trabalhando com os mesmos dados entre as duas tabelas. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer todas as novidades sobre o SQL Server 2019, fiz um artigo lá no blog que disponibilizei um resumo de todas as novidades que tem no 2019, parte de performance, segurança, Big Data, e também tem um webcast que eu fiz, está no blog também, que eu comentei sobre esses recursos novos que estão vindo nessa versão 2019, e fiz algumas demonstrações. Então, como eu não tinha demonstrado exatamente esse recurso de compilação adiada de tabela, acabei tendo a ideia de criar esse vídeo para estar demonstrando isso na prática, que é um cenário que acontece muito no nosso dia a dia, de quem desenvolve, de quem trabalha com BI, ou de próprio DBA também. Então achei legal fazer um vídeo demonstrando isso na prática, para a gente ver como que isso funciona.
Então aqui, ó, vocês podem ver, não existe a base de VentureWorks 2017 e 2019. E eu vou estar fazendo o restore aqui no 2017 primeiro. E agora eu vou restaurar no 2019. A mesma base, os dois pegando aqui, ó, do mesmo arquivo, esses dois pontos backups de VentureWorks 2017. Garantir que a gente está trabalhando com os mesmos dados. E depois que eu terminar de restaurar, eu vou mudar o modo de compatibilidade por 150 para garantir que a gente está utilizando o modo de compatibilidade do SQL 2019, que é o 150. Então beleza. Aqui criou a base aqui. Atualizar também o 2019. Beleza, a base está criada nos dois ambientes. Qual foi o teste que eu pensei em fazer? Criar uma tabelinha temporária, uma variável tipo tabela aqui, com 4 campos. Vou inserir nessa tabela aqui temporária, partindo da tabela person, no esquema person, esses 4 campos. Deixa eu habilitar o set statistics IO, usar essa tabela aqui e fazer uns 2 joins com a própria tabela embaixo, né, só que pegando da origem, usando a temporária e fazendo um join aqui com a person phone. Então vamos lá, isso aqui é o SQL 2017, hein? Vamos ver como é que é o comportamento disso. Então lá, a gente executa a query. Vamos ver o resultado. Beleza, a query terminou de executar. Como vocês podem ver aqui, a quantidade de logical reads na tabela person foram 40.000, 99.000 leituras aqui na person, e apertei o Ctrl M aqui para a gente pegar o plano de execução real. Então o que a gente observa nesse plano de execução aqui especificamente na consulta? Fez um table scan aqui na tabela normal, porque a gente não tinha índice mesmo. Ele utilizou o nested loop em todos os 3 joins que a gente fez. Mas por que será que ele usou o nested loop? Se a gente for olhar aqui no operador, olha quantas linhas a gente tem aqui, aqui no que a gente está analisando o plano. Estimated number of rows, 0. Uma linha, quer dizer, desculpa. Uma linha. Se a gente vir aqui também, uma linha. E se a gente vir aqui também, uma linha. Ou seja, o otimizador de consultas do SQL, ele entendeu que essa tabela aqui tem apenas uma linha. Então ele até utilizou o nested loop, porque esse operador, como eu comentei, ele é otimizado para pequenos volumes de dados. E aí, como ele está estimando uma linha, ele está utilizando esse operador aqui. Beleza, esse é o comportamento que a gente já conhece do SQL Server 2005 para frente, até o 2019. Sempre funcionou assim, a gente sempre soube dessa deficiência. O que a gente costumava utilizar para tentar contornar a situação aqui? A gente usava um hint, option, recompile. O que esse option recompile vai fazer? Ele vai, quando for executar, ele vai tentar reprocessar o otimizador de consulta para poder trazer o número de linhas reais, ou pelo menos próximas do reais, fazendo com que o SQL escolha o operador de acordo com o volume de dados. Se realmente a tabela tiver poucos registros, a ideia é que ele traga o nested loop, que é um operador otimizado para isso. E se for um volume muito grande, vai utilizar um outro operador mais otimizado para esse cenário. Então vamos executar agora com o option recompile, para ver como é que o SQL vai retornar e vai estimar isso para a gente. Então pessoal, como a gente vê agora, utilizando o option recompile, a gente já viu que o plano já foi totalmente diferente. Ele usou o hash match no lugar do nested loop aqui. Inclusive está tendo até um warningzinho de memory grant. E quando a gente olha os operadores que foram utilizados, a gente vê que o número de linhas estimadas foi 19.932, que é a quantidade de linhas reais do arquivo. Inclusive, quando a gente olha aqui no actual execution, actual number of rows,
é o mesmo valor do estimado, então realmente trouxe um número bem próximo do real. A gente olha esse operador aqui também, a gente estimou certo também, estimou 19.972 nos dois cenários. Então a gente vê que o Option Recompile teoricamente corrigiu o problema de uma linha e está utilizando o Nested Loop nesse cenário onde a quantidade de registros é um pouco alta. Então a gente conseguia resolver. Tem a opção também de você utilizar a Trace Flag 2453, que a gente consegue utilizar essa Trace Flag, só que é uma Trace Flag que a gente só consegue setar em parâmetro de inicialização do processo da SQL. Não é uma flag que você consiga habilitar com Query Trace On, por exemplo. Então, uma vez habilitada, ela vai ficar ativa até você tirar esse parâmetro e reiniciar o serviço. Então, talvez não seja um comportamento que você esteja esperando. Não é algo tão legal assim de influenciar todas as consultas. E ela não tem exatamente o mesmo comportamento do Option Recompile. Apesar de tentar fazer o mesmo efeito, elas acabam fazendo isso de forma um pouco diferente no Internals. Então, o que a gente tem agora no SQL 2019? A gente não precisa mais utilizar o Option Recompile. Então, vocês vão ver que eu vou executar aqui a consulta. É a mesma consulta, tá, gente? Eu estou executando basicamente a mesma coisa que a gente rodou no 2017, a gente vai rodando no 2019. Então, deixa eu garantir que a gente está pegando o plano atual, aqui, ó, incluindo, e vamos executar. Então, ok, a query terminou de executar. Se a gente for olhar aqui, a quantidade de leituras lógicas foi bem menor. Se a gente for comparar agora com essa query aqui, aqui é com o recompile, né? É igual o com o recompile, as quantidades, tá batendo. Bem próximo, um pouquinho de alterações aqui. Se a gente for executar isso aqui sem o Option Recompile, então se a gente for executar aqui sem o Option Recompile, a gente vai ver que os números vão ficar bem diferentes. Então, ó, diferença aqui de leituras lógicas do person e leituras lógicas do person phone. A gente comparando aqui, ó, person 3821 quanto 40.000, scan account também, uma diferença boa, Então os números estão, se a gente for comparar aqui, ó, o scan account do person phone 19.972 e aqui está dando 1. Logical read 150, a gente vai olhar aqui 40.238. E na person, logical read 99.000, se a gente for olhar aqui na person 3.820. Quando a gente olha o plano também, é o mesmo plano quando a gente utilizou o Option Recompile. Então ele usou o hash match, não utilizou o nested loop. Quantidade de linhas estimadas está igual o actual number of rows, a quantidade de linhas atuais, né, as reais, 19.972. E quando a gente olha esse operador aqui, que é o hash match, a quantidade de linhas estimadas também batendo real. Então ele utilizou o operador hash match e atingiu basicamente o objetivo que a gente estava buscando, que é de estar estimando corretamente o número de linhas e transformando a utilização de variáveis do tipo tabela viáveis. Então é isso aí, galera. Acho que vocês tenham gostado da demonstração que foi feita desse recurso novo da SQL 2019, que tem tudo para ajudar muito no nosso dia a dia. Grande abraço para vocês e até o próximo post. Valeu, galera!